Rompimento da região de resistência com volume. Barra enorme, médias apontadas para cima, contexto maravilhoso. Você comprou porque não tem como dar errado. Afinal, é assim que os livros de análise técnica ensinam, não é mesmo? Acontece que de forma completamente inesperada, o teu trade se volta contra você. O ativo desaba na direção contrária. E é assim que nasce toda uma geração de traders completamente frustrados e desacreditados na análise técnica. Mas e se eu te dissesse que os gráficos funcionam até mais do que a gente espera deles? O único problema é o que escondem de você. Nesse vídeo, você vai aprender o que os livros não te ensinam. Fica comigo, porque esse conteúdo tem o potencial de mudar a tua jornada no mercado financeiro. Muito bem, antes da gente começar eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece. Eu sou o Felipe da Bull, trader e investidor há mais de 10 anos e você está no canal Trade de Valor. Disparado, cara, o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem vídeos como este e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias às 18 horas aqui no canal. Agora, vamos lá. Honestamente, quem nunca passou pela situação que eu descrevi agora há pouco no começo do vídeo? A gente estuda tudo e mais um pouco, acha que tá fazendo tudo certinho pro mercado cuspir na nossa cara. E eu nem tô falando do stop. Os stops são inevitáveis em qualquer operacional. Não é porque você estopou um trade que você fez necessariamente alguma coisa errada. Eu tô falando daquela sensação de que parece que tudo aquilo que a gente estudou não serve para nada. Que na verdade é só fazer o contrário do que a gente aprendeu para ganhar dinheiro. Se você se sente assim, calma que você não é o único. Muitos traders iniciantes passam pela mesma situação e você tá olhando para um deles. Quando eu comecei a estudar análise técnica lá em 2014, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Agora, e se eu te dissesse que o problema não tá na análise técnica e nos padrões ensinados nos livros e vídeos pela internet? O grande problema é que ninguém fala pro iniciante que o mercado trabalha em camadas. Cada camada é uma escala diferente no gráfico. Existe a camada do gráfico diário, existe a camada do gráfico de 60 minutos, a camada do gráfico de 15 minutos, do gráfico semanal e por aí vai. Em cada uma dessas camadas existe ali um grupo de pessoas operando. Cada uma dessas pessoas vai estar olhando para um gráfico diferente. O cara que está operando no gráfico de 15 minutos pode estar vendo uma tendência de baixa, enquanto o cara que está operando no gráfico diário está vendo uma tendência de alta. E o cara que está lá operando no semanal está vendo uma consolidação. Então, enquanto um está comprando, o outro está vendendo, e fica essa briga que muitas vezes nenhum deles sabe o que está acontecendo. Como se cada um vivesse numa dimensão à parte, sem saber da existência do outro. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos de bolsa e que virou completamente a minha chavinha, é a importância de ter esse olhar multicamada. É a importância de saber viajar pelas diversas dimensões do cosmos gráfico. Transitar entre diário, semanal, mensal, 60 minutos, 15 minutos. Fazendo isso, você vai começar a perceber algumas coisas muito curiosas. Em primeiro lugar, você vai perceber que as coisas não são tão simples quanto os livros de análise técnica ensinam pra gente. Peguemos o exemplo que eu mostrei no começo do vídeo. Por que aquele rompimento maravilhoso no gráfico diário falhou? Por que a reversão de tendência não aconteceu? Porque se nós tivéssemos essa visão multicamadas e olhássemos para o gráfico semanal, nós veríamos que o ativo em questão ainda estava em tendência de baixa e as médias ainda estavam apontadas para baixo. Inclusive, foram as médias móveis apontadas para baixo que atuaram como resistência para o preço e fizeram ele cair. Logo acima, na mesma região das médias móveis, havia uma antiga zona de suporte perdida
e que agora atuava como resistência. Perceba como há todo um contexto que precisa ser analisado, que precisa ser levado em consideração. Perceba como aqui, na escala gráfica maior, a análise técnica funcionou até melhor do que nós esperávamos. Os padrões foram respeitados. Isso nos leva à segunda percepção. Existe uma hierarquia de importância entre as camadas gráficas. Quanto maior a camada gráfica, mensal ou semanal, por exemplo, menos ruídos e falhas estão presentes. Maior é a confiabilidade dos sinais operados e maior é a eficácia dos padrões. A análise técnica acaba entregando o que nós esperamos dela depois de nós estudarmos todos aqueles livros. Em contrapartida, quanto maior for a profundidade gráfica que você atinge, ou seja, quanto menores forem as escalas que você está olhando, mais ruído você encontra, maior é o número de falhas, e aí nós temos aquela sensação de que a análise técnica não funciona e que é tudo uma astrologia ou uma psicose coletiva. E se nós pararmos para pensar, essas discrepâncias entre as camadas gráficas e hierarquia das dimensões faz total sentido. Isso porque quanto maior for a escala gráfica que você está olhando, maior é o volume negociado. E volume, cara, é sinônimo de confiabilidade no mercado financeiro. Sem contar que o perfil dos traders também varia dependendo da escala gráfica. Geralmente, investidores de médio e longo prazo, que têm mais recursos para alocar, focam nas escalas maiores, justamente pela necessidade de liquidez. Tô falando de investidores institucionais, cara, fundos de investimento, tesourarias, gringos. Enquanto o trader de curto e curtíssimo prazo, mais imediatista, que não possui essa necessidade tão grande de liquidez, acaba atuando nas escalas gráficas menores. Veja, eu não estou julgando aqui quem faz day trade. Cada um opera na dimensão que melhor lhe convier. O que eu estou te mostrando é que, independentemente da dimensão que você escolheu, é necessário olhar para o todo e entender o que está acontecendo nas camadas maiores, para você acabar não indo contra o fluxo, contra a maré. A minha proposta é que nós hajamos como uma pulguinha que consegue viajar de uma dimensão para outra e explorar todas as possibilidades. A terceira e última coisa que você vai perceber atuando dessa maneira é que o mercado tem o que nós chamamos de comportamento fractal. O que acontece no micro, acontece no macro, exatamente igual. Os mesmos padrões estão presentes em todo lugar. O que parece ser um enorme caos vira ordem quando você possui essa visão multicamadas. Eu fiz um vídeo bem legal sobre fractais aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e um card aqui na tela. É um tema fascinante de se estudar. Mas o que eu quero dizer com comportamento fractal e repetição de padrões é justamente o fato de que qualquer escala gráfica está sujeita a ter rompimento falso ou um sinal falho, desde que a escala maior esteja apontando para a direção contrária. Olhemos, por exemplo, um outro exemplo de uma situação onde há um belo rompimento da região de resistência de uma consolidação. As médias móveis apontam para cima, a formação de uma barra de ignição com volume massivo, até parece muito o exemplo do começo do vídeo, não é mesmo? Com exceção de que aqui nós estamos falando de um ativo já numa escala maior, o semanal. Ainda assim, o rompimento falhou do mesmo jeito e o preço voltou a cair. Por quê? Porque o mensal exerceu a mesma influência baixista que antes víamos no semanal. O que era uma possível reversão na escala semanal era apenas um recuo para uma média móvel e uma região de resistência no mensal. Impressionante, não é mesmo? O que acontece no micro, acontece no macro. O que acontece no diário, acontece no semanal, ou até mesmo 60 minutos, por exemplo. Olha esse terceiro exemplo de um gráfico de 60 minutos, onde o preço está sinalizando uma reversão de tendência de alta para baixa. Ele está perdendo as médias móveis de uma região de suporte, quando de repente ele volta a subir com força, deixa um sinal de compra e retoma o viés altista anterior. Isso é comportamento fractal puro. Quando eu entendi tudo isso que eu estou te mostrando aqui há 8 anos atrás, depois de jogar fora rios de dinheiro, eu criei uma espécie de blindagem. 2 regrinhas muito simples. Em primeiro lugar, antes de fazer qualquer entrada na compra ou na venda, e independente do prazo que eu estou operando, eu vou olhar para o que está acontecendo em todas as escalas do gráfico. Eu vou estudar
todas as dimensões antes de tomar a minha decisão. Isso me leva à segunda regra. Eu jamais vou operar contra a tendência maior. A hierarquia das escalas é clara. Mensal manda no semanal, que manda no diário, que manda nos 60 minutos, que manda no 15 minutos e por aí vai. Eu não vou remar contra a maré, eu não vou contra o fluxo. Para a gente entender melhor como funciona essa abordagem na prática, eu separei vários exemplos para te mostrar aqui. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com os gráficos. Só antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. Preste atenção. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma na condição especial de Black Friday com quase 80% de desconto. O grupo de acompanhamento é o espaço onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para ti. Isso inclui ações brasileiras, ações americanas, futuros, commodities, criptomoedas e agora até opções. É uma forma de você terceirizar esse trabalho de estudo de todo o mercado e dos ativos que possuem exatamente o melhor contexto para você trabalhar estratégias como essa que eu estou te apresentando nesse vídeo, dos fractais. Algumas das operações que eu vou te mostrar a seguir foram alertadas para os assinantes do grupo de acompanhamento. Nos últimos 2 meses, quem seguiu as nossas recomendações à risca no mercado de opções teve um resultado brutal de 1.600%. No mercado americano, foram 16 operações seguidas no gain. E aqui no Brasil, a nossa carteira já está rendendo 11 vezes mais que o Ibovespa desde o início do grupo. Sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente envia um relatório com tudo o que você precisa saber. Qual ativo operar, a que preço comprar, onde colocar o stop, onde colocar os alvos. O mais legal é que a gente ainda acompanha cada trade do início ao fim do teu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives exclusivas por dia, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para tirar as tuas dúvidas com a gente sempre que você quiser e quantas vezes for necessário. Estar no grupo é uma maneira de você ter o acompanhamento de profissionais de mercado que vão fazer de tudo para você ter os melhores resultados. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo. A melhor parte é que nessa Black Friday você consegue ingressar no grupo com 80% de desconto. Só corre para se inscrever porque essa condição não vai ficar no ar por muito tempo. Para fazer tua inscrição, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e preencher teu formulário com nome, e-mail e telefone que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível. Se você preferir, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aqui no canto da tela. Então olha só, a gente enviou um relatório para os assinantes do grupo de acompanhamento no dia 11 de agosto, indicando a compra de uma put da Brava, ok? Brave 3. Qual que era a ideia dessa operação? A ideia dessa operação era pegar a continuidade do movimento de queda. Aí você pode olhar para esse gráfico aqui e falar o seguinte, Felipe, mas não tem movimento de queda, Brave 3 está lateral, Brave 3 está de lado, não vai para lugar nenhum. Sim, se você só olha o gráfico diário, realmente, este movimento aqui é um movimento que não significa nada, tá dentro de uma consolidação. Mas, se você presta atenção em todas as escalas gráficas, principalmente no semanal, e aqui eu até tô esquecendo de colocar uma média de 50 períodos, tá? Se você presta atenção em todas as escalas gráficas, você vai perceber que existe uma média móvel de 50 períodos que bate no preço e o preço eventualmente volta a cair. Você vai perceber que existe uma média móvel no gráfico mensal de 9 períodos onde o preço bate e volta a cair. Então, quem olha o mercado multicamadas, quem olha esses fractais, percebe que aqui era um ponto de pressão para o preço. Não é à toa que nós fomos lá e enviamos este relatório. Porque nós acreditávamos que o papel, por mais que estivesse lateral no diário, fosse reagir a esse toque na média no semanal. E aí a gente comprou a put. Veja, Brave V195. A gente comprou essa put por 70 centavos. Brave V195. A gente comprou no dia 11/8. Exatamente aqui, 11/8.
Tá vendo? A gente teve outras possibilidades também de comprar essa put. Por exemplo, aqui, por exemplo, aqui. Eu sempre pego, tá, uma put com 2 vencimentos, né? 2 a 3 vencimentos. Ou seja, olhando para daqui 2 ou 3 meses, quando eu vou fazer esse tipo de operação envolvendo fractais no semanal, no mensal. Eu sempre pego uma put um pouco fora do dinheiro. Então, essa put aqui, ó, tinha um strike em 19,50. Se você olhasse para a Brave 3, quando ela estava negociando aqui, ó, bem aqui, ela estava por volta de 20,50. Ou seja, para entrar no dinheiro, a Brave precisaria cair aqui coisa de 7%. Eu sempre pego uma put fora do dinheiro, uma call fora do dinheiro, com strike 5 a 10%. Beleza? Do preço da ação. E aí, né, acontece exatamente aquilo que nós prevíamos. A Brave desaba e as puts se valorizam. A Brave chegou a cair mais de 20% e a put chegou a subir mais de 500%. Ou seja, aqui você multiplicou teu capital por 6 vezes. Com uma operação boba dessa, só em você entender a questão dos fractais, só em você entender que o papel tinha que produzir um movimento muito maior de queda por conta da pressão ali da escala semanal, da escala mensal. Outro exemplo de operação assim foi Braskem. Nós fizemos exatamente a mesma coisa em Braskem. No dia 27/8, nós recomendamos a compra de uma put de Braskem, 20 centavos. E aí, basicamente, né, qual que era a lógica por trás dessa operação? Braskem estava em tendência de baixa no semanal, repicando. No gráfico diário estava fazendo uma suposta reversão. A gente sabia que não era reversão, que era apenas um pega turista no gráfico diário. E aí a Braskem, ela desabou desde então. Ó, olha esse pivô de alta que a Braskem estava fazendo. Foi bem aqui que a gente vendeu, que a gente comprou a put, né? Que seria mais ou menos a mesma coisa que vender a ação. E aí o preço da ação até demorou um pouquinho, mas eventualmente ele caiu, ele desabou, porque a Braskem estava na cara de uma média extremamente importante no semanal, que todas as outras vezes que bateu aqui desabou. Inclusive a gente operou todas as outras vezes que a Braskem bateu ali. E aí o que aconteceu com a put? Bom, vamos dar uma olhada. RKM veio 820. Nós entramos a 20 centavos, mais ou menos aqui, lá no dia 28/8. E isso aqui chegou a subir 850%. Aqui você multiplicou o seu capital por 9 vezes se você levou, por exemplo, até o vencimento. Claro que você não precisa levar até o vencimento, mas você pode levar até o vencimento, especialmente se o papel estiver muito forte, já tiver entrado bem no dinheiro. Como você pode perceber, o céu é o limite quando se tem essa visão multicamada, essa visão fractal. Parece até que nós temos algum tipo de superpoder. Enquanto 99% dos traders ainda estão acreditando na alta, nós já estamos esperando a baixa vir. Enquanto está todo mundo preocupado com a queda, a gente suspeita da reversão. E isso me leva ao assunto que eu deixei para tratar por último com você aqui nesse vídeo. Eu deixei ele para você que conseguiu acompanhar o vídeo todo e chegou até aqui. Ter uma boa noção do que vai acontecer no futuro, enquanto todo mundo ainda está preocupado com o presente, nos reserva uma possibilidade que transcende o mercado de ações e nos leva até o mercado de derivativos. Mais especificamente, as opções. Sabe, as opções são instrumentos fascinantes. Muita gente acha que o preço delas depende só do ativo principal, mas isso está longe de ser verdade. O preço de uma opção é determinado por vários fatores, como por exemplo, o preço do ativo, o tempo até o vencimento, a taxa de juros e principalmente a volatilidade implícita. É justamente aqui que entra o nosso olhar multicamada. Enquanto a maioria dos traders está operando baseado numa única escala gráfica, acreditando que o mercado vai continuar subindo ou caindo, sem enxergar o quadro completo, nós somos onipresentes. Nós estamos vendo o todo, entendendo o que o mercado realmente está fazendo dentro do ciclo e para onde que ele pode estar indo. Isso nos dá uma vantagem enorme, porque a volatilidade é precificada com base na expectativa da massa. E a massa quase sempre enxerga tarde demais. Só nos últimos 2 meses, dentro do grupo de acompanhamento, foram 14 operações seguidas indo para o alvo. Mais de 1.600% de rentabilidade, seguindo exatamente essa linha de raciocínio. Quando todo mundo acredita que o mercado vai continuar subindo, as opções de compra, as calls, ficam caríssimas. E as de venda, as puts, viram verdadeiras barganhas. Mas quando a gente sabe, pelo contexto fractal, que a tendência maior ainda é de baixa, essa barganha pode se multiplicar por 5, por 10, até por 20 vezes quando a reversão acontece e o preço volta para o fluxo da tendência principal. A volatilidade, que antes estava descontada, explode e o valor da opção dispara. E é por isso que entender o contexto multicamada e a hierarquia entre as tendências não só é importante para quem opera ações,
é essencial para quem quer explorar o mercado de opções com inteligência, aproveitando momentos em que o preço de determinados strikes está completamente fora da realidade. Eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela com você e te mostrar exemplos reais desse operacional. Então olha só, a gente enviou um relatório para os assinantes do grupo de acompanhamento no dia 11 de agosto, indicando a compra de uma put da Brava, ok? Brave 3. Qual que era a ideia dessa operação? A ideia dessa operação era pegar a continuidade do movimento de queda. Aí você pode olhar para esse gráfico aqui e falar o seguinte: Felipe, mas não tem movimento de queda, Brave 3 está lateral, Brave 3 está de lado, não vai para lugar nenhum. Sim, se você só olha o gráfico diário, realmente este movimento aqui é um movimento que não significa nada, tá dentro de uma consolidação. Mas, se você presta atenção em todas as escalas gráficas, principalmente no semanal, e aqui eu até tô esquecendo de colocar uma média de 50 períodos, tá? Se você presta atenção em todas as escalas gráficas, você vai perceber que existe uma média móvel de 50 períodos que bate no preço e o preço eventualmente volta a cair. Você vai perceber que existe uma média móvel no gráfico mensal de 9 períodos onde o preço bate e volta a cair. Então, quem olha o mercado multicamadas, quem olha esses fractais, percebe que aqui era um ponto de pressão para o preço. Não é à toa que nós fomos lá e enviamos este relatório, porque nós acreditávamos que o papel, por mais que estivesse lateral no diário, fosse reagir a esse toque na média no semanal. E aí a gente comprou a put. Veja, Brave V195. A gente comprou essa put por 70 centavos. Brave V195. 195. A gente comprou no dia 11 do 8. Exatamente aqui, 11 do 8. Tá vendo? A gente teve outras possibilidades também de comprar essa put. Por exemplo, aqui, por exemplo, aqui. Eu sempre pego, tá, uma put com 2 vencimentos, né? 2 a 3 vencimentos. Ou seja, olhando para daqui 2 ou 3 meses, quando eu vou fazer esse tipo de operação envolvendo fractais no semanal, no mensal. Eu sempre pego uma put um pouco fora do dinheiro. Então, essa put aqui, ó, tinha um strike em 19,50. Se você olhasse para a Brave 3, quando ela estava negociando aqui, ó, bem aqui, ela estava por volta de 20,50. Ou seja, para entrar no dinheiro, a Brave precisaria cair aqui coisa de 7%. Eu sempre pego uma put fora do dinheiro, uma call fora do dinheiro, com strike 5 a 10%. Beleza? Do preço da ação. E aí, né, acontece exatamente aquilo que nós prevíamos. A Brave desaba e as puts se valorizam. A Brave chegou a cair mais de 20% e a put chegou a subir mais de 500%. Ou seja, aqui você multiplicou teu capital por 6 vezes. Com uma operação boba dessa, só em você entender a questão dos fractais, só em você entender que o papel tinha que produzir um movimento muito maior de queda por conta da pressão ali da escala semanal, da escala mensal. Outro exemplo de operação assim foi Braskem. Nós fizemos exatamente a mesma coisa em Braskem. No dia 27 do 8, nós recomendamos a compra de uma put de Braskem, 20 centavos. E aí, basicamente, né, qual que era a lógica por trás dessa operação? Braskem estava em tendência de baixa no semanal, repicando. No gráfico diário estava fazendo uma suposta reversão. A gente sabia que não era reversão, que era apenas um pega turista no gráfico diário. E aí a Braskem, ela desabou desde então. Ó, olha esse pivô de alta que a Braskem estava fazendo. Foi bem aqui que a gente vendeu, que a gente comprou a put, né? Que seria mais ou menos a mesma coisa que vender a ação. E aí o preço da ação até demorou um pouquinho, mas eventualmente ele caiu, ele desabou, porque a Braskem estava na cara de uma média extremamente importante no semanal, que todas as outras vezes que bateu aqui desabou. Inclusive a gente operou todas as outras vezes que a Braskem bateu ali. E aí o que aconteceu com a put? Bom, vamos dar uma olhada. BRKM 820, BRKMV 820. Nós entramos a 20 centavos, mais ou menos aqui, lá no dia 28 do 8. E isso aqui chegou a subir 850%. 850%. Aqui você multiplicou o seu capital por 9 vezes se você levou, por exemplo, até o vencimento. Claro que você não precisa levar até o vencimento, mas você pode levar até o vencimento, especialmente se o papel estiver muito forte, já tiver entrado bem no dinheiro. Enquanto 99% dos traders estão presos em uma única escala gráfica e acreditando que o mercado vai para um lado, a gente está vendo o outro lado do gráfico, operando com antecipação, contexto e probabilidade. E é isso que a gente faz todos os dias dentro do grupo de acompanhamento da Trade Valor. Nós analisamos o mercado inteiro, de cima a baixo, camada por camada, para encontrar só as oportunidades mais assimétricas possíveis, tanto em ações quanto em opções. Se você quer fazer parte de um grupo que realmente opera o que ensina,
com resultados reais e um acompanhamento diário, essa é a tua chance de ouro. As vagas estão abertas na condição especial de Black Friday com 80% de desconto. Mas atenção, essa condição é limitada e vai sair do ar nos próximos dias. Para se inscrever, é só clicar no primeiro link aqui na descrição e preencher o formulário com teu nome, teu e-mail e teu telefone. A minha equipe vai entrar em contato contigo pelo WhatsApp o mais rápido possível. Ou se você preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E antes de sair, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Inclusive, tem um vídeo onde eu falo só dessa estratégia envolvendo opções com mais detalhes aqui no canal. Vai aparecer aí na tela, eu também vou estar deixando o link na descrição. Aqui na Trade de Valor, você aprende o que os livros não te ensinam e o que realmente faz a diferença para quem quer viver de mercado com consistência. Um grande abraço, bons trades e a gente se vê no próximo vídeo.